Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. Domingo, primeiro dia da semana. Que bom estarmos juntos para compartilhar a palavra de Deus. A verdadeira Constituição já está aberta. Para começarmos a semana fazendo nossas reflexões, meditando, aprendendo, sabendo mais, desenvolvendo a nossa fé, que precisamos tanto para enfrentar estes dias tão difíceis, como os apóstolos enfrentaram no passado, eles que defendiam o nome de Jesus Cristo, eles que defendiam as verdades que Jesus Cristo transmitiu a eles. Eles viveram com Jesus por 3 anos, numa universidade de prática, de ensino, numa universidade real. Eles conviveram com Jesus neste ministério de Cristo e agora eles pregavam. E olha o que aconteceu, os apóstolos, encabeçado por Pedro, no verso 40, capítulo 5 de Atos, logo depois que Jesus foi ao céu, logo depois do dia do Pentecoste, que foi 50 dias depois da crucifixão, depois da Páscoa. Então, houve o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre todos aqueles que ouviam e estavam ali com os apóstolos, e agora os discípulos pregavam e testemunhavam de casa em casa. E o verso 40, capítulo 5 de Atos diz assim: chamando os apóstolos, olha só, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Sabe por que os apóstolos apanharam? Sabe por que os apóstolos foram açoitados e foram presos? Porque eles testemunhavam das verdades de Cristo. Olha o que disseram para os apóstolos: nós já dissemos para vocês que não ensinasses neste nome. Verso 28, capítulo 5. Olha só. Que vocês não ensinasses nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Ou seja, os apóstolos pregavam a ressurreição de Jesus e diziam que quem matou Jesus foi exatamente o sinédrio, exatamente os sacerdotes, o sumo sacerdote, Anás e Caifás, que eram sumo sacerdote e sacerdote respectivamente no tempo de Cristo. E foi por isso que eles foram presos e açoitados. Mas o anjo do Senhor, se vocês lerem para trás aqui o capítulo 5 inteiro, quando eles estavam na prisão, o anjo do Senhor foi lá e os soltou, abriu as portas da prisão. Acredite, você que tem fé ou não, que Jesus esteve lá presente para soltar os seus filhos, os seus discípulos. E no verso 42, depois que soltaram, açoitaram Pedro, e depois que açoitaram, soltaram, e diz no verso 42, e todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Queridos, queridas, amigos e amigas, sabe de uma coisa? Quando nós pregamos verdadeiramente a Jesus e vivemos os seus mandamentos, porque os seus mandamentos não são pesados, A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, Salmo 19:7. Quando você se levanta a bandeira da verdade para testemunhar do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Cristo, que pede para nós que, se nós o amamos, nós devemos guardar os seus mandamentos, inclusive o sábado do Senhor. Hoje é domingo, o comércio está fechado, o mundo está fechado, praticamente a metade do mundo fecha por causa do domingo, do cristianismo, fecha as suas portas, os órgãos públicos, o comércio em geral, porque existe uma lei religiosa que diz que devemos descansar no domingo. A lei não é o Estado é laico. A lei sobre o domingo, para descansar no domingo, ela é de fundo religioso e é quase que imposta a todos nós por uma tradição. Mas existe um povo, existe um remanescente, como os apóstolos,
que pregavam a verdade sobre Jesus, sobre a ressurreição, porque o Sinédrio, a igreja de então, o Sinédrio, os sacerdotes, o sumo sacerdote e os escribas e fariseus que compunham a cúpula da igreja e muitas outras pessoas, eles combatiam o Filho de Deus e eles levaram Cristo à crucifixão. E aqueles que defendiam a Jesus foram martirizados, não é? Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Paulo, o discípulo dos gentios, foi decapitado e os outros discípulos mortos. Só João morreu velhinho lá na ilha de Patmos. Então, amigo, amiga, a quem você está anunciando? O Cristo que perdoa, o Cristo que justifica, o Cristo bonzinho, o Cristo que é romântico, esse Jesus que todos assumem e aceitam? Ótimo, nós precisamos mesmo de Jesus para a nossa salvação, mas a maioria esmagadora está passando por cima dos mandamentos que o próprio Cristo cumpriu aqui neste mundo, que é a lei, o decálogo. E ele mesmo disse: eu não vim para abrogar a lei, mas para cumprir a lei. Mas a lei dos 10 mandamentos, que reflete o caráter de Jesus, o caráter de Deus, esta estava dentro do santuário e permaneceu, está vigente. Então, amar a Jesus é guardar os seus mandamentos, porque Jesus disse assim: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, esse é mentiroso. Duro assim e simples assim. Eu sei que você é sincero. Se você ainda não abraçou o verdadeiro caminho que Jesus nos ensinou, e você está andando por caminhos diferentes, caminhos de falsos ensinos, Jesus está dando uma chance para você, porque Jesus não leva em conta os tempos do passado. Ao você aceitar a Jesus e aceitar os seus mandamentos, você está perdoado, e daqui para frente você vai caminhar com Cristo, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto, amando as pessoas, o seu próximo, fazendo o bem e guardando os mandamentos de Jesus Cristo. Que tal neste domingo orarmos para que Deus abra a nossa mente e o nosso coração, e que a oração alcance aqueles que ainda não têm o entendimento completo, a luz divina, para caminhar ao lado da verdade. Feche seus olhos, incline a sua fronte se puder e oremos. Senhor meu Deus, existem milhares de milhões de cristãos, mas muitos estão abraçando um Cristo que eles próprios construíram para si mesmos. Um Cristo que não leva em conta, Senhor Deus, as verdades que o Senhor ensinou. O Cristo verdadeiro é aquele que nos ama, nos recebe, nos perdoa e justifica, e nos dá forças e fé suficientes para que nós observemos a sua lei e os seus mandamentos. Assim oramos agradecidos, para que o Senhor abençoe os inscritos neste canal e que mais pessoas sejam inscritas, e que mais pessoas aqui nos ajudem a curtir a Tua Palavra, para que ela seja viralizada e muitos, milhares de milhões de pessoas ainda conheçam a verdade sobre a Tua Palavra. Assim oramos agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Feliz domingo, amo vocês. Tchau, tchau.